Você já parou para pensar que Red crescer uma fera pode ter uma conexão escondida com o Monstro S.A.? E se eu te dissesse que uma das amigas da May pode estar ligada diretamente a uma das personagens mais fofas e misteriosas da Pixar? Sim, hoje a teoria é forte. A Amy, aquela amiga baixinha, explosiva, engraçada e super animada da May, pode ser nada mais, nada menos do que a filha da Boo, a garotinha de Monstro S.A. Parece loucura, talvez. Mas quando a gente começa a juntar as pistas, as semelhanças e a própria lógica da teoria Pixar, tudo começa a fazer muito mais sentido. Então prepare sua mente porque hoje a gente vai investigar. Abby é a filha da Boo. Quem é Abby em Red Crescer é uma fera? Em Red Crescer uma fera, nós conhecemos Meili, uma garota de 13 anos que vive em Toronto, no Canadá, no começo dos anos 2000. Ela tem um grupo de amigas muito marcante, Miriam, Priya e Abby. E a Abby é uma das personagens que mais rouba a cena. Ela é pequena, intensa, energética, fala alto, se emociona fácil e tem uma personalidade completamente explosiva. Ela abraça, grita e se irrita, ama com força e tem uma vibe muito parecida com uma criança que cresceu sendo super expressiva. Aqui começa a primeira pista. A Abby tem um jeito muito parecido com alguém que a Pixar já apresentou antes, a Boo. Relembrando quem é Boo. Boo é a garotinha de Monstro S.A. Ela é uma criança pequena que acaba entrando no mundo dos monstros e criando uma amizade muito forte com Sunny e Mike. Mesmo sendo bem pequena, Boo não tem medo dos monstros, como as outras crianças. Na verdade, ela se apega a Sunny e chama ele de gatinho. Ele mostra uma coragem e uma curiosidade muito acima do normal para uma criança da idade dela. A Boo viveu uma experiência impossível. Ela entrou em outro mundo, viu monstros de verdade e voltou para casa. Mas o que aconteceu com ela depois? A Pixar nunca mostrou oficialmente a Boo adulta. É exatamente nesse espaço vazio que a teoria entra. A ligação de tempo entre Monstro S.A. e Red. Vamos pensar na linha do tempo. Monstro S.A. mostra Boo como uma criança pequena. Já em Red crescer uma fera se passa em 2002. Se a Boo era criança pequena na época de Monstro S.A., ela poderia ter crescido em alguns anos depois de ter uma filha. Essa filha poderia ser uma garota da idade da Abby. A teoria fica ainda mais interessante porque a Abby parece ter uma energia muito infantil, intensa e emocional, como se tivesse herdado uma personalidade de alguém que viveu algo mágico e inexplicável. Na infância, Boo cresceu sabendo, mesmo que de forma confusa, que monstros existem. E se essa experiência tivesse mudado completamente a forma como ela educou a filha? Talvez a Abby tenha crescido em uma casa onde a imaginação, os monstros e as emoções e o impossível era tratado de um jeito diferente. Abby tem uma energia parecida com a Boo. Uma das maiores pistas dessa teoria está na personalidade. Boo era pequena, curiosa, carinhosa e não tinha medo de coisas estranhas. Abby também não parece ser uma pessoa que se assusta facilmente com o diferente. Quando a May vira um panda vermelho gigante, Abby não reage como alguém que quer fugir para sempre. Ela fica chocada, claro, mas também fica fascinada. Ela acha a transformação da May fofa, incrível e emocionante. Isso combina muito com alguém que poderia ter sido criada por uma mãe que, quando criança, viu monstros de verdade. Para Abby, talvez o impossível não seja tão impossível assim. Enquanto todas as pessoas poderiam entrar em pânico, Abby tem uma relação muito mais intensa e curiosa. Isso lembra muito a Boo encarando o Sunny pela primeira vez. A conexão com monstros e criaturas fofas. Outro ponto interessante
é o gosto da Abby por coisas fofas e exageradas. Red, Abby fica completamente apaixonada pela forma panda da May. Ela aperta, abraça e quase explode de emoção. Agora lembra da Boo com Sunny. Boo também via o Sunny como uma criatura fofa para ela. Ele não era um monstro assustador, era um gatinho. Abby herdou isso da mãe. Talvez a Boo tenha crescido contando histórias sobre o monstro azul gigante, que era seu amigo imaginário. Mesmo que ninguém acreditasse, essa história poderia ter influenciado Abby desde pequena. Então, quando Abby vê May transformado em um panda vermelho gigante, ela não vê uma ameaça. Ela viu algo mágico, algo fofo, algo parecido com as histórias que talvez ela tenha ouvido a vida inteira. Abby poderia ser descendente de alguém que teve contato com magia Pixar. Na teoria Pixar, existe uma ideia de que todos os filmes da Pixar estão conectados por energia emocional, tecnologia, magia, criaturas extraordinárias. Em Monstro S.A., os monstros usam energias das crianças. Primeiro, eles coletam gritos, depois descobrem que risadas ganham muito mais energia. Em Red, a transformação em Panda Vermelho também está ligada à emoção forte. Ou seja, os dois filmes trabalham com o mesmo tema central. Emoções humanas geram poder. Boo era uma criança com uma energia emocional muito forte. May tem uma transformação ligada às emoções. Abby é uma garota extremamente emocional. Será coincidência? Talvez não. A teoria poderia dizer que as pessoas que tiveram contato com o mundo dos monstros ficaram mais sensíveis e a esse tipo de energia emocional. Boo poderia ter crescido carregando essa marca e Abby pode ter dado essa intensidade. A mãe da Abby nunca aparece com destaque. Outro detalhe que abre espaço para a teoria é que a família da Abby não é muito explorada no filme. A gente conhece mais a família da May porque a história gira em torno dela, da mãe Mig, da traição no Panda Vermelho. Mas as amigas da May têm menos espaço familiar. Deixa uma pergunta: quem são os pais da Abby? A Pixar poderia ter deixado isso em aberto de propósito. Não dá para afirmar que sim, mas teorias nascem justamente desses espaços vazios. Se a Boo cresceu e teve uma filha, a Pixar não precisava revelar isso diretamente. Bastaria esconder pequenas pistas no comportamento, no visual e na energia da personagem. Abby e Boo têm uma semelhança visual. A teoria fica mais especulativa, mas ainda interessante. Boo tinha cabelo escuro, olhos grandes e uma aparência infantil muito marcante. Abby também tem olhos expressivos, cabelos escuros, uma presença visual muito forte. Claro, elas não são idênticas. A Abby tem uma própria identidade, mas dentro do estilo Pixar, alguns traços podem ser usados como referências visuais. Lisa Boo era uma criança pequena em Monstro S.A. Então, quando adulta, ela poderia ter uma filha com aparência diferente, mas ainda carregando alguns traços de expressões, energia e carisma. A semelhança mais forte não está só no rosto, está na vibração. As duas têm aquela energia de personagens que entram em cena e imediatamente chamam atenção. Por que Abby reagiria tão bem ao Panda da May? Essa talvez seja a melhor pista da teoria. Quando o May vira panda, aquilo deveria ser algo absurdo. Uma menina se transformando em um panda vermelho gigante. Não é algo normal. Qualquer pessoa poderia ficar traumatizada. Mas o Abby aceita aquilo rápido demais. Ela se impressiona, se apaixona pela fofura e trata a May como algo incrível. Agora imagine se a mãe dela fosse a Boo.
Desde pequena, Abby poderia ter ouvido histórias sobre monstros, portas mágicas, mundos escondidos e criaturas que parecem assustadoras, mas na verdade são amigas. Então, para Abby, a May Panda não seria um pesadelo. Seria a confirmação de que o mundo é mais baixo do que parece. O lado emocional da teoria. Essa teoria também tem um lado muito bonito. Poe, em Monstro S.A., foi uma criança que criou uma conexão com um monstro e mostrou que o medo não era a fonte mais poderosa da energia. A risada era. O carinho era, a amizade era. Já a Abby em Red também representa esse tipo de energia. Ela é emoção pura. Ela ama as amigas, vibra com tudo, grita, chora, abraça e sente tudo de forma exagerada. Se Abby fosse filha da Boo, ela seria quase uma continuação simbólica dessa ideia. A Boo aprendeu que monstros não precisam ser temidos. Abby cresceu aprendendo que o diferente pode ser amado. É por isso ela aceita tão bem a May. Como isso conecta Red com o Marcel? A questão ficaria assim. Ou depois dos eventos de Monstro S.A., cresceu lembrando que Sunny como uma figura especial da infância. Mesmo que os adultos achassem que era imaginação, ela nunca esqueceu completamente. Anos depois, Boo teve uma filha. Teria uma filha, Abby. A Abby cresceu ouvindo histórias sobre criaturas mágicas, monstros e mundos escondidos. Por isso, quando conhece May e descobre que ela vira panda vermelho gigante, Abby não rejeita a amiga. Ela entende. Ela se encanta. Ela vê aquilo como algo incrível, não como algo assustador. Essa ligação colocaria Abby como uma parte entre Monstro S.A. e Ed crescer uma fera. Mas essa teoria é oficial? Não. Essa teoria não foi confirmada oficialmente pela Pixar. Até hoje a Pixar não diz quem Abby é filha da Boo. Então é importante te deixar claro, isso é uma teoria de fã. Mas é exatamente esse é o charme da teoria. Ela pega detalhes pequenos, conexões emocionantes, temas parecidos e espaços em aberto para criar uma grande história compartilhada. É mesmo que não seja oficial, a teoria funciona muito bem, como uma ideia criativa, porque Abby combina com este universo. Ela parece uma personagem que aceitaria monstros, magia, pandas gigantes e qualquer coisa impossíveis, sem perder a essência. E se Bo ainda estivesse procurando Sully? Agora vamos deixar a teoria ainda mais profunda. E se Bo cresceu sem conseguir provar que Sunny existia? Talvez ela tenha passado anos tentando entender o que aconteceu quando era pequena. Ela poderia ter desenhado monstros, guardado lembranças e procurando explicações e contando histórias para Abby. Abby cresceu com essas histórias, desenvolvendo uma imaginação muito forte. Então, quando Abby conhece May, talvez seja como se uma parte da história da mãe dela ganhasse vida. A mãe viu um monstro azul, a filha viu uma garota panda gigante. Duas gerações diferentes conectadas por criaturas mágicas. A teoria da Pixar ama esse tipo de conexão. A Pixar costuma esconder referências, easter eggs e pequenas ligações entre os filmes. Às vezes parece um brinquedo, uma placa, um objeto, uma empresa, um nome ou uma criatura por si. Mas quando não existe confirmação, os fãs adoram uma linha do tempo onde tudo está conectado. Essa teoria entra perfeitamente nisso. Porque o Monstro S.A. fala sobre energia emocional, Ed fala sobre transformação emocional, Bo representa a criança que não tinha medo dos monstros, Abby representa a adolescência que
não tem medo da amiga transformando em criatura. As duas histórias conversam muito bem. Então, afim, a Abby é filha da Boo? Oficialmente não sabemos, mas como teoria faz muito sentido. Abby tem uma personalidade intensa, emocional e curiosa. Ela aceita a transformação da May de um jeito muito natural. Ela parece ter uma relação especial com criaturas fofas e estranhas. E a Boo, depois de tudo que viveu em Monster S.A., poderia muito bem ter criado uma filha que enxergasse o impossível com carinho e não com medo. Talvez a Abby não seja apenas a amiga engraçada da May. Talvez ela seja a continuação secreta da história da Boo. Uma nova geração desconectadas ao mundo dos monstros. Se isso for verdade, Red Cristão Fera pode estar muito mais conectado com o Monster S.A. do que a gente imagina. Mas agora eu quero saber de vocês. Vocês acreditam nessa teoria? Abby poderia ser filha da Boo? Ou isso é uma viagem demais da teoria Pixar? Comente aqui embaixo, porque eu quero ver a opinião de vocês. Se vocês gostam de teorias da Pixar, já deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente vai continuar conectando os filmes, caçando pistas e descobrindo segredos escondidos nas animações, porque no universo Pixar nada é por acaso. Tchau!